Lucas 18, 8. Lucas 18, 8. Que diz assim, irmãos: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Baseado nesse texto da palavra do Senhor, irmãos, que eu quero trazer a palavra nessa noite, falando um pouco, irmãos, sobre fé. Porque a fé, ela nos conduz, né? Desde que a gente aceitou Jesus Cristo, nós temos que andar por fé. Não por vista, mas por fé. Naquilo que a gente não vê, mas por fé, a gente tem a convicção que Deus está conosco. A gente não está vendo, mas Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E é isso que acontece, irmãos, e a nossa fé nos leva a gente entender que Deus está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a nossa esperança que nos dá, irmãos, nos momentos de aflições, nos momentos difíceis da nossa vida, a saber que Deus não está conosco só naqueles momentos que ao nosso olhar parece bom, mas Deus está em todo o tempo conosco, né? Nos ajudando, nos fortalecendo e nos direcionando. E às vezes é nos momentos mais difíceis da nossa vida que Deus se revela de uma maneira mais gloriosa. Quem já passou por a experiência de num momento difícil, você ter aquela prova no seu coração que Deus está com você naquele momento difícil, e você rompe ali em fé, e a coisa que você talvez pouco fazia, chorar na presença de Deus, você começa a chorar e se alegrar na presença do Senhor, e saber que Ele está com você, que Ele não desampara você. Eu tenho muito receio, irmão, muitas vezes de alegria muito excessiva. Eu diria assim, muita empolgação. Às vezes a gente se empolga com as coisas, com as nossas conquistas, com a coisa que a gente, né, vai deparando, e às vezes a gente acha que aquela alegria é de Deus, mas muitas vezes aquela alegria, irmão, são emoções da nossa alma, que não é pecado nisso, mas que muitas vezes isso torna prejudicial para a nossa vida. Nós tínhamos uma congregação lá no Sítio Rafael, ali perto de Santa Terezinha, e a gente, graças a Deus, tivemos a oportunidade de abrir ali aquele trabalho, e sempre que havia uma bênção, os irmãos se alegravam, se empolgavam, e eu dizia: irmãos, está tudo bem, Deus nos abençoou, Deus nos deu vitória, mas vigie, porque sempre que tinha ali uma vitória, sempre vinha ali uma grande dificuldade, mas era grande dificuldade, irmãos, não era simplesmente uma dificuldade. Entre famílias que a gente perdeu ali, foram assassinadas, família de dentro da igreja foram assassinadas, não foi só uma, né? E às vezes situações de pessoas que tinham família dentro da igreja ficavam endemoniadas. Então coisas difíceis ali aconteciam, e sempre que os irmãos tinham aquela empolgação com aquela alegria, irmãos, vigiem, porque nós temos que realmente estarmos atentos, vigilantes, porque, irmãos, os dias são maus, e tem circunstância da nossa vida que não dá para que a gente fique alheio às circunstâncias. Nós vemos, irmãos, na época de Jesus, diferente tipo de fé, né? Ele deixa claro na sua palavra, de maneira a experimentá-la. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Irmãos, nós caminhamos por fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas eu diria algo para os irmãos nessa noite, irmãos. Será que a igreja, ela está tendo fé? Nós vivemos um tempo, irmãos, da igreja de Cristo. Um tempo que nós estamos na igreja, estamos frequentando a igreja, cantamos, mas falta fé. Às vezes qualquer coisa na nossa vida, irmãos, nós estamos ficando desesperados, né? E infelizmente, irmão, essa é a realidade, falta de fé no meio do povo de Deus, porque o Senhor falou
como ele também fala do amor, né? Também fala de fé, que nos final dos tempos ia ser escassez a questão da fé e do amor. Então, quando a gente falamos sobre isso, a gente tem que prestar atenção e ver realmente que é uma realidade da igreja do arrebatamento. Porque nós cremos, irmãos, que nós fazemos parte de uma igreja, da igreja do Senhor, da igreja do arrebatamento. Nós cremos dessa forma, queremos crer. O Senhor pode até nos levar antes, mas vivemos nessa perspectiva. E quanto mais, irmãos, nós temos a esperança da volta de Cristo, nós procuramos consertar as nossas vidas. Mas às vezes a falta de fé, nós não temos mais esperança da volta de Cristo. E terminamos deixando se levar por outras circunstâncias, e perdemos o alvo, que é Cristo, e a esperança de estar com Cristo, de Cristo vir e nos levar. Eu fiz uma pergunta um dia para a igreja, tinha uns 70 irmãos, eu fiz, irmãos, não é exatamente o ponto, irmãos, que eu quero falar sobre o arrebatamento, mas quando fala em fé, não tem como a gente fugir também. Tem pontos aqui que falam sobre isso. E eu perguntei para a igreja, irmãos, se Jesus voltasse naquela hora, verdadeiramente, quem tinha convicção que ia subir? Meus irmãos, infelizmente, mais de 50% disseram que não estava preparado. Não estava pronto. Foram muito coerentes com aquela realidade, que ainda precisava se preparar. Meus irmãos, a nossa luta e a nossa batalha hoje não é da gente se preparar. É da gente estar preparado diante de Deus. E quantos desafios, a gente olhando cada um para dentro de nós, irmãos, quanto falta fé para isso. Como nós estamos, irmãos, alheio. Se Jesus voltasse agora, como nós estamos preparados. E quem está de preparado vai subir? Não vai subir. A vinda do Senhor é para aqueles que estão esperando com fé, com convicção. Porque quem está esperando a volta de Jesus, procura santificar a sua vida. Então precisa, irmãos, a gente observar essas coisas por causa do tempo que nós estamos vivendo. Dizer que tem fé, o que significa dizer que Deus tem prazer na fé dos seus filhos? Usando esse texto, nós vamos falar um pouquinho exatamente na base desse texto, irmãos. E a quantidade de fé variava de pessoa para pessoa. No tempo de Jesus, né, você tem uma fé, mais uma fé mais convicta, você tem uma fé mas assim, tenha fé, né? Porque na sua pequena fé, Deus pode lhe acrescentar, né? Deus pode lhes conceder vitórias na sua pequena fé. Não está bem, o negócio, irmão, é a gente perder a fé. Tem um hino que diz, esse mesmo cantor, né, que diz assim, se a gente perder tudo nessa vida, se não perder a fé, né, e menos a fé, você não perdeu nada. Então é isso. Mas muitas vezes a nossa fé está fragilizada. Ela está realmente fraca mesmo. Então nós temos que o quê? Pedir a Deus, Senhor, nos ajuda na nossa pequena fé, para que a gente possa vencer o dia mau. Deixa eu contar bem breve aqui, irmãos, eu tive um problema de saúde, outro. Aí eu fui para o médico disse, não, seu caso tem que operar, você tem que ir lá para o trauma, a gente vai a gente vai entrar em contato lá com o trauma, você fica aqui, era no peito primeiro, fica aqui, e daqui você vai para o trauma. Aí eles tentaram de todas as maneiras, não conseguiram vaga. Aí disse, a gente vai tentar vaga no HU. E eu disse, por que um problema que aparentemente não era tão grave, por que essa situação? Aí não encontraram vaga. Aí eu fiquei lá, aí depois chegou, você não teve vaga, mas você vai ficar internado aqui, e daqui a gente vai ficar tentando a vaga para ir para o HU. Aí eu passei lá 2 dias, aí a médica chegou e disse assim, eu tinha que fazer uma tomografia, né, era do estômago, então, do intestino. Aí ela chegou e disse que ia fazer essa tomografia, e eu fiz a tomografia, fiquei aguardando, ansioso, né? E depois ela vem para mim e diz assim, olha, você vai para o HU, porque a gente está desconfiando que é um câncer. Você imagina assim um médico que a gente termina confiando, né?
E chegar para a gente e dizer assim, a gente está desconfiando que é um câncer e você vai já direto lá para o HU. Aí eu fiquei sem saber o que estava acontecendo, porque ela já tinha feito a tomografia. A gente esperava que ela viesse para a tomografia para dizer que estava tudo muito bem ou algum tratamento, como foi necessário. Aí eu fiquei lá, eu disse, Senhor, na tua ira, lembra da misericórdia. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente é pó, a gente é limitado. Na tua ira, Senhor, lembra da tua misericórdia. E eu saí ali de onde eu estava e saí um pouco para fora. Eu era meio traquino lá, sabe? Eu não ficava no canto na cama, não. Eu saía para um canto, ia para outro, ia pedir comer lá. Era um negócio assim meio agoniado, sabe? Aí até que elas me davam, o pessoal bem legal. E ficava por lá. E quando depois foi embora mais um tempo. E depois o médico chegou lá e disse... E perguntou como era que eu estava, isso já era na sexta para o sábado, perguntou como eu estava, eu disse que estava bem, tudo tranquilo. Aí disse, daqui a pouco eu volto. Aí eu estava até com a visita, aí eu disse, vai vem nada, ele disse que vem, mas demora, vem só no outro dia. Aí quando foi com pouco tempo ele voltou e disse que eu estava de alta e não tinha nada. Né, irmãos? Então assim, aquilo ali, irmãos, só quem passa é que sabe o alívio da alma, né? Porque a gente diz assim, eu vou para a eternidade, eu vou para o melhor lugar. Passa um filme muito grande, irmão, na nossa cabeça. Aí você já começa superando assim, dizendo, mas eu vou para a eternidade. Bom, eu vou deixar as pessoas aqui, que eu gosto tal. Mas assim, eu vou para a eternidade, eu vou para o melhor lugar, lá eu não vou mais ter mais isso. E a gente vai se conformando. Mas na verdade, irmãos, a gente quer estar por aqui. E desejando continuar fazendo a vontade de Deus. Porque também se não for fazer a vontade de Deus, irmão, não sei. Né? Então, irmãos, precisamos ter essa convicção no nosso coração de fé. E o Senhor fala algumas coisas a respeito de fé. Jesus disse que seus discípulos eram homens de pouca fé. Em Mateus 8, 26. Os irmãos querendo acompanhar, e eu não vou ler para a gente apressar um pouquinho, tá certo? Mas, Mateus 8, 27. Quero que ler, é melhor, né, irmão? Que a gente vai identificando com a palavra de Deus. Mateus 8, 27. E eu vou ler para os irmãos. E maravilhavam-se os homens, dizendo... Quem é este que até os ventos, 26, aliás, né, irmão? 26. Perguntaram-lhe então, Jesus, por que sois tímidos, homens de pequena fé? Não foi isso? Jesus olha para os seus discípulos e diz assim, homens de pequena fé. Jesus, irmão, estava falando para os seus discípulos, que estavam ali com Jesus, vendo os milagres de Jesus, vendo Jesus fazendo grandes coisas. Agora... Se Jesus olha nessa noite, irmãos, pessoalmente, para cada um de nós, o que era que ele diria? Com respeito à nossa fé. Cada um de nós, irmãos, devemos fazer uma reflexão. Se ele diz para os seus discípulos, chamou homens de pouca fé, de pequena fé, nesses dias que nós estamos vivendo, são os dias piores que a gente está vivendo, dias difíceis, que a igreja está vivendo, irmãos, dia de hipocrisia, dia de engano, dia de mentira, dia de tanta coisa, irmãos. Não no mundo, que o mundo a gente já sabe que está no maligno, mas infelizmente dentro da igreja, essa malignidade. Por causa disso, a fé vai fazendo o quê? Esfraquecendo. Vai desvanecendo por causa do pecado. Então, se ele olha hoje, irmãos, como é que ele vê a nossa fé? O que ele diria a cada um de nós? Não é para a gente pensar, não é para a gente refletir sobre essas coisas, irmão. A gente vê como nós estamos diante da vontade de Deus. É fácil, né, a gente dizer que somos uma bênção. E é bom a gente dizer sempre, irmão, mesmo você é uma bênção, tá bom? Você é um servo, uma serva do Senhor. Você foi chamado por Ele, você é uma bênção. Não espere ninguém dizer que você é uma bênção, não. Você mesmo diga, eu sou uma bênção, porque Deus está comigo. Tá certo, irmão? É essa convicção de fé, essa convicção no nosso coração,
de que Ele está conosco, irmão. Então, muitas vezes você corre muito para esperar alguém dizer que você é uma bênção. Irmão, você já é uma bênção, você tem Jesus. Talvez as suas lutas, a sua fé tá pouca, mas Ele está com você. Ele vai te ajudar, né? Então você é uma bênção. Não espere ninguém dizer que você é uma bênção. Muitas vezes até para massagear o nosso ego, dizer que a gente é uma bênção. A gente é uma bênção, porque você é filho de Deus, do Deus Altíssimo. Irmãos, noutra oportunidade, falou que eles nem tinham fé. Vamos lá, irmãos, Marcos 4:40. Vamos bem rápido, se for possível. 4:40. Eu tenho que estar lembrando assim, porque às vezes eu passo despercebido no momento. 4:40, e eu vou aqui ler para os irmãos. Então, lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Né, irmãos? O próprio Jesus falando, irmãos, para os seus discípulos. Ao passo, irmãos, que em algumas pessoas Jesus declarou ter encontrado uma grande quantidade de fé. Mateus 8:10. Diz assim, irmãos, eu vou lendo. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguia: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta, a cura da criada de um centurião. Aí, no outro momento, Deus olha e vê um homem, né, que não era da linhagem de Israel, mas o Senhor disse que nem Israel tinha tido fé. Você já encontrou uma pessoa, irmãos, que às vezes ela não é cristã, mas você vê que ela tem uma fé que você fica: meu Deus, tem mais fé do que eu, né? E a gente encontra. E Deus honra, irmão, aquela fé daquela pessoa, mesmo sendo cristã, evangélico, mas Deus honra, né? E às vezes nós ficamos encabulados com esse negócio. Então, irmãos, grande fé, né? Se é que a fé pode ser medida diante de se é que a fé, né, pode ser medida, mas foi esse exemplo que ele deixou. Diante de um milagre realizado por Jesus, os discípulos declararam-se serem possuidores de uma pequena fé. Lucas 17:5. A gente fica pensando assim, vamos apressar, não vamos ler não. Mas, irmãos, a importância, a gente nunca vai perder tempo, porque a gente está lendo a palavra de Deus, né? Então, é melhor a gente ler, porque os irmãos vão ter nessas referências aí. Lucas 17:5. Né? Que diz: então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Eu já vi alguém dizendo, irmãos, que a gente não pode pedir, não pode estar orando a Deus, pedindo para Deus aumentar a fé. Meu irmão, aqui está um versículo, os próprios, né? Pedir: aumenta-nos a nossa pequena fé. Deus nos ajude, nos aumente, nada vem atrapalhar a nossa fé, a nossa caminhada. Nós temos que orar a Deus para que a gente possa ter fé verdadeiramente. Irmãos, vamos prosseguindo. Como Jesus compreende nossas limitações, ensinou-nos que o que importa não é apenas o tamanho ou quantidade de fé, mas o tipo de fé. 17 de Mateus 17:20. Vamos 17:20. Estou aqui, irmãos, e vou passar para os irmãos. E ele respondeu: por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui, passa para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Amém, irmãos?
Ele deixa aqui, irmãos, um grande exemplo, né? Independente da fé, como a gente falou até no início, da nossa pequena fé, Deus é muito bom, né? Ele é misericordioso, Ele é gracioso, irmãos. Então, mesmo na nossa pequena fé, Ele tem prazer em nos abençoar. E que a nossa luta, qual é o monte que está na nossa frente? A gente pensa no monte, pensa logo um monte bem alto, com pedras, tudo. Meu irmão, o monte é o tamanho daquela dificuldade que a gente está vendo. Você já teve uma experiência com alguém lhe dizendo que a luta é muito grande, aí conta o problema e você diz, meu Deus do céu, a pessoa com uma luta dessas dizendo que é luta, mas para ela, irmão, é um grande monte. E ela precisa ter, com a sua pequena fé, se ela chegar diante de Deus, Deus vai dar a vitória dela, ultrapassar aquela montanha, né? Então é isso, irmãos, que nós temos que sempre estar confiante no Senhor, olhando para Ele, confiando nele, mesmo com a nossa pequenez, a nossa pouca fé, mas nosso Deus, Ele tem prazer em de nos ajudar. Ele tem prazer, irmãos, de nos fortalecer. Jesus acenava para um significado, diminuição da fé. Em Mateus 24, 12, é bem conhecido dos irmãos, mas a gente vai ler. 24, 12 diz assim, irmãos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Está vendo, irmão, como é que é o negócio? Que se por se multiplicar a iniquidade, o amor, a fé de quase todos esfriaria. Então é isso, que, irmãos, que nós precisamos estar atentos nesse tempo que nós estamos vivendo. Não deixar que a gente, não deixarmos ser esfriado pela questão do pecado. Você olha muito para uma coisa, você fica desanimado. Você olha muito para a televisão, vê tanta miséria que você fica desanimado. Não olhe, irmãos. Aí quando a gente olha para dentro de nós mesmos, a gente tem que fazer uma reflexão. Senhor, tira de mim o que não te glorifica e me ajuda. Me ajuda, Senhor, me purifica. Tem que estar direto, irmãos, clamando dessa forma. Porque o pecado esfria a nossa fé. As nossas convicções com Cristo, né? E sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo que o diabo quer, tudo que o inimigo da nossa alma quer, irmãos, é que a gente esfrie, que a gente dê lugar, que a gente não se levante. Tudo que ele quer é isso na nossa vida. Por quê? Porque ele sabendo que sem fé a gente não vai agradar a Deus, então está agradando a ele. Então que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, e nos ajude nas nossas fraquezas, nas nossas limitações, né? E todas as coisas que muitas vezes, irmãos, nos rodeia, querendo tirar o foco, que a gente possa lutar. A palavra do Senhor diz que a gente tem que orar, olhar e vigiar. A gente tem que estar atento. Não é fácil, irmãos, pelo tempo. As pessoas olham para a televisão, só vê miséria. Vai dormir, não consegue dormir direito, né? Aí vocês dizem assim, não, a televisão eu vou deixar para lá. Aí pega, fica na internet. Pior 1000 vezes, né? Infelizmente eu vejo pessoas dizendo isso, não assiste televisão, aí está com celular, irmão, quase do tamanho de uma televisão, direto ali, ligado, irmão, em redes sociais e todas as outras coisas. Tem que dobrar a vigilância. Misericórdia, né, irmãos? Porque os dias são maus, os dias são difíceis, e essas coisas, ela tem entrado dentro da igreja do Senhor, irmão, tem causado danos dentro da igreja do Senhor. Infelizmente essa é a realidade, tem causado dano, e nós temos que estar atentos a essa realidade. Irmãos, vamos prosseguindo. Jesus disse o mesmo sobre o amor. A falta de amor é um dos indicativos da iminente volta de Cristo. Você já viu gente hoje, irmãos, com falta de amor? Falta de fé, falta de amor. Essa questão de hoje a gente vê, irmão, você passa por uma pessoa está estirada ali, as pessoas olham, tira foto, aí joga na rede social.
Então a pessoa levou um acidente, você não procura nem ver ali com a família, ajudar, não. Tira vídeo e o interesse é de jogar nas redes sociais, porque falta amor. Falta amor pelos perdidos, irmãos. Falta amor pelos perdidos. E de ver alma, estamos muito satisfeitos com a nossa vida. Muitas vezes nossa vida até medíocres. Não estamos preocupando, irmãos, com aquele que está do nosso lado que sofre. Todos nós estamos vivendo assim. Eu não posso dizer todos nós, irmãos. Estou falando assim. Claro, irmãos, é um remanescente. São poucos que estão vendo todas as circunstâncias e que às vezes pode ajudar e não ajuda. Eu estava pensando, irmãos, porque às vezes você chega naqueles sinais e as pessoas pedem muito. Quando a pessoa vai de carro, né? Agora eu estou de pé, ninguém pede nada. Só pede quando você está de carro. Então aí você diz assim, tem não. Aí você olha no bolso, irmãos, tem. Aquela pessoa, você julga ela. Você julga ela, porque diz assim, é para comprar drogas, é para fazer isso. Mas será que é? A sua parte é de ajudar. O irmão ia me levando em casa, ali naquele sinal ali do São Brás, e eu estava com uma nota de R$100 no bolso e estava com R$2, alguma coisa assim. Aí ele passou, eu dei aquele pessoal que fica fazendo algum malabarismo, aquelas coisas, né? Aí eu tirei e dei, aí eu digo, meu Deus do céu. Eu falei com o irmão que estava comigo, eu dei a nota de R$100. Porque aquele rapaz, irmão, ele deu tanto pulo de alegria, que quando eu dei R$2, que eu digo, não, eu dei a nota de R$100. Aí o irmão disse assim, não, pastor, é porque quando o pessoal só dá moeda, aí quando você dá R$2, aí eles ficam felizes da vida, né? Mas eu pensei que tinha dado a nota de 100, irmão. Eu não queria dar a nota de 100, né? Lógico, né? A gente não é hipócrita, né? Então, irmãos, a falta de amor, irmãos, aponta, Jesus falando que a falta de amor apontaria para os dias finais, da vinda eminente de Cristo. E é isso que a gente está vendo. As pessoas estão muito envolvidas hoje, irmãos, com as coisas, com o ter, né? Quanto mais tem, mais... Olha, quanto a pessoa mais tem, mais ele tem medo de perder. É por isso que ele luta para ter mais. Quanto mais tem, mais tem medo de perder. Quem mais tem, gasta mais. Estão envolvidos muito hoje com política, irmãos. A igreja hoje está muito envolvida com política. A palavra do Senhor diz que a gente tem que orar. A gente tem que orar pelos aqueles que estão em eminência. Os irmãos sabem disso, mas as pessoas estão entrando de corpo e alma. Eu vejo rede social de pastores e liderança, irmãos, fala mais de política. E eu botei uns dizerzinhos ali, e cadê Jesus? Estou esquecendo, só fala de política. Porque é isso que a gente está vendo, irmão, falando muito de política, esquecendo de Jesus. De 10, fala de política, e olha, se fala de Jesus, é só falando de política. A igreja, irmãos, ela tem que orar muito. Ela tem que se fortalecer muito diante do Senhor por causa dos dias que nós estamos vivendo. A falta de amor, irmão, é um dos indicativos da vinda iminente de Cristo. É mais provável, irmãos, que no tempo do fim, os homens sejam mais frios nos seus sentimentos em relação a Cristo, que o contrário, né? Porque os irmãos lembram daquela profecia de Joel, que da renovação derramaria o seu espírito, os jovens profetas, os velhos teriam visão, e está escrevendo, irmãos, não tem muito a ver, irmãos, com a volta de Cristo, porque o dia da volta de Cristo está exatamente, irmãos, em 2 Timóteo 3:2. 2 Timóteo 3:2, vamos ler, irmãos, porque eu vou finalizando. Não dá para a gente, claro que eu vou obedecer aqui o horário, né? Aqui a gente fica com um gostinho de querer falar mais, não sei. 2 Timóteo, né, irmão? 2 Timóteo 3:2. Timóteo. Diz assim, irmãos. Depois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais,
aos pais ingratos e irreverentes. Esses sinais, irmãos, está apontando para os últimos dias, não aquela profecia de Joel, mas que nos últimos dias ia surgir homens dentro dessas circunstâncias. Se você continuar decorrendo aí, lendo o texto, você vai ver que a coisa vai piorando. Então essa necessidade, irmãos, de um grande avivamento, como muitos esperam hoje um grande avivamento, irmãos, a igreja do Senhor, ela tem que estar atenta, ela tem que estar orando pessoalmente. Você está orando na igreja, mas você não é igreja aqui, você é igreja aqui também. Você é igreja na sua casa, nas escolas, na universidade. É lá que você tem que chorar diante de Deus, é lá que você tem que entrar para o seu quarto e clamar a Deus, e Deus conhece a sua necessidade, vai trazer resposta para a sua alma. Às vezes nós estamos pensando que igreja, irmão, só é quando a gente vem no domingo, ou então vem ao culto semanal, mas você é igreja, na hora que você sai daqui, você continua sendo igreja onde você está. Está entendendo, irmãos? Porque os dias são maus, e nós devemos vigiar. Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos carne, somos homens, e se nós não estivermos olhando para Jesus, nós caímos nas mesmas dificuldades se nós não estivermos vigiantes. Aquele que está em pé, cuide para que não caia, diz a palavra de Deus. Então, temos que observar, irmãos, que a igreja desse tempo que nós estamos vivendo é uma igreja que realmente tem essas prerrogativas de homens invejosos, homens de todas essas qualidades aqui, né? Os homens infiéis, não, homens, o 3, né? O 2. 3, 2. 3, eu fui para o 2. Eu fui para o 2, 3, foi o contrário. 3, 2. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, isso, ingratos, irreverentes. Aí vai descrevendo aí, irmãos, implacáveis, cruéis, inimigos do bem. É exatamente uma prerrogativa, irmãos, da igreja do tempo final. Você espera vir alguma coisa aí, irmão, vai tirar você do chão, né, que vai levar você a outro extremo. Não, irmãos, esteja firmado, os pés no chão e sua mente esteja no céu. Porque os dias tendem a piorar cada vez mais. Mas para a igreja do Senhor, que é o remanescente, ela vai triunfar. Ela vai sobressair com a sua convicção em quem tem crido, que é aquele que tem guardado nosso tesouro até aquele dia final. Irmãos, que Deus nos ajude, né, diante dessa reflexão que a gente fez. E poderia estar falando mais um pouco aqui, irmãos, mas a gente tem um tempo, quando estiver aqui, a gente tem um tempo. E que Deus abençoe cada um dos seus servos, das suas servas, tá certo? E agradeço a Deus, né, pelo convite do pastor André e pelos irmãos aqui estar conosco, ter recebido tão bem. Que Deus abençoe a cada um e que a gente saia daqui, né, mais certo de quem nós temos crido, né? E saber que Ele é poderoso para nos guardar até o dia dele nas nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe.